Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Albino e sejam bem-vindos a mais esta aula de Geografia. Esta é mais uma aula que a gente trabalha com um conceito muito importante, né? Conceito esse que é trabalhado no sexto ano, no primeiro bimestre, tá? Junto com os demais conceitos da Geografia, mas que perpassa diversos componentes, diversas partes do currículo, tanto do ensino fundamental 2 como também do ensino médio, certo? E esse conceito, como vocês podem ver aqui no slide, é o conceito de território, tá? Mais uma palavrinha que muita gente já ouviu, mas que infelizmente muita gente ainda não sabe definir exatamente o que seja, certo? Como vocês podem ver aqui no slide, né, a gente está vendo um exército, uma tropa, um batalhão do nosso país, Brasil, ok? Então a gente já consegue ver através da imagem que o território tem a ver com questões de segurança, de controle, de poder, principalmente, certo? Bom, ou seja, o conceito de território faz uma relação entre o espaço geográfico e questões como domínio, poder e influência, certo? A gente pode também citar a questão do controle, a questão de administração também, certo? Mas muitos estudiosos focam principalmente neste termo aqui, poder. Ou seja, quando a gente fala em relação entre espaço geográfico e poder, a gente está falando em território, certo? Ou seja, o território é uma parcela do espaço geográfico que pertence a uma pessoa, instituição e ou órgão público, ok? Obviamente que existem os territórios simbólicos, digamos assim, onde uma pessoa, um grupo exerce influência, só que não de forma oficial, certo? Só que normalmente quando a gente fala em território, a gente usa mais a questão oficial, ou seja, quando a gente fala em instituições, órgãos públicos, tá? E esses órgãos públicos, essas instituições exercem uma enorme influência. Aqui no caso eu já citei alguns exemplos: influência política, econômica, social e cultural sobre o espaço geográfico, certo? Essa influência tem como objetivo, na maior parte dos casos, trazer uma harmonia, certo? Um melhor controle, uma melhor administração para que a vida possa ocorrer da melhor forma possível em sociedade, certo? E esse controle se dá principalmente através das leis e da força militar e policial. Então, no slide passado, a gente viu a imagem de uma tropa, certo? Que representa a força militar, mas também a gente pode citar em força policial, e aqui no caso, exemplificado pela imagem, a gente pode falar também em leis, certo? Ou seja, quem controla o território pode dizer o que você pode ou não fazer, basicamente assim. Eu até dou um exemplo para os estudantes, né? Pergunto, vocês podem fazer tudo que vocês bem entendem na casa de vocês? A maior parte, obviamente, fala que não, já que, como eles são mais novos, os pais, os responsáveis, exercem maior poder de influência dentro da casa, da residência deles, certo? Aí eu pergunto novamente, os pais, vocês podem fazer o que bem entendem? Podem fazer uma festa às 2 da madrugada com som alto? E eles começam a falar que não, obviamente, já que o vizinho pode reclamar para algum órgão público, certo? Do município. Ou seja, a gente consegue ver diversas escalas de poder sobre o espaço geográfico. Né? Mesma coisa, o prefeito da cidade onde você reside, ele não pode agir diretamente na cidade vizinha. O governador do estado onde você reside não pode agir no espaço geográfico que pertence a outro estado, ou seja, que está sob a influência de outro governador. Mesma coisa quando a gente fala aqui no nosso país. O nosso presidente não pode agir diretamente em outro país, em outra parcela do espaço geográfico, ou seja, ele não pode agir em outro território, certo? Então, essa noção vocês têm que ter em mente, ok? E muitas vezes essa influência ela é demarcada através de limites, divisas e fronteiras, certo? Em alguns casos, quando a gente fala em território, não existem limites, divisas e fronteiras, certo? Só que quando a gente fala na questão oficial,
aquilo que eu falei, em governos, né, em órgãos públicos, em instituições, a gente está falando em fronteiras, certo? Em divisas e limites, já que isso organiza, isso diz onde o poder pode ser exercido, certo? Ou seja, essas demarcações são fundamentais, tá? Quando a gente fala nessas demarcações, aqui os 3 níveis, aqui no Brasil, que são aplicadas no nosso país, nós estamos falando em um nível municipal, ou seja, os municípios são divididos, separados em limites, em um nível estadual, ou seja, os estados aqui são separados em divisas, e quando a gente fala em outros países e a relação deles com o nosso, a gente está falando em fronteiras, ou seja, as fronteiras separam os países, ou seja, aqui no nosso caso, separa o Brasil aqui da Argentina, o exemplo aqui da imagem, da Bolívia, do Paraguai, da Colômbia, da Venezuela e etc. Ok? E essa divisão, essas demarcações, elas podem ser feitas através de elementos naturais, exemplo, rios e montanhas. Aqui, um exemplo que a gente pode dar, que no nosso país, muitos estados são divididos através de rios. Por exemplo, o estado de São Paulo, em relação ao estado de Minas, tem como demarcação o Rio Grande, tá? Um exemplo. E também a gente tem, principalmente em algumas partes do mundo, em alguns países, a demarcação artificial. Ou seja, no caso, um exemplo famoso, a demarcação através de muros, ou seja, elementos artificiais feitos pelo homem separam diferentes territórios, ok? Então vejam como é muito importante a gente ter essa noção, né? Que a gente não pode fazer o que nós bem entendemos no espaço geográfico, já que nós estamos sob o guarda-chuva de instituições, órgãos e pessoas que possuem muito poder sobre o espaço geográfico, ou seja, pessoas que têm muito poder sobre o território, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido muito bem este importantíssimo conceito, certo? E bons estudos a todos. Até mais!